Ela não quebrou pratos, não rasgou roupas, não gritou até a voz falhar. Quando a verdade veio à tona, Fernanda apenas fechou os olhos por um instante, como se precisasse confirmar que o chão sob seus pés ainda era sólido. Estava no escritório de sua casa, o celular na mão, a tela iluminada com uma mensagem que não deveria ter visto. Uma frase curta, descuidada, enviada por engano pelo homem que, por 10 anos, dividiu com ela sonhos, lençóis e promessas. Te encontro no nosso lugar, amor. O remetente era Rafael, seu marido. O destinatário não era ela. Naquele momento, o silêncio da casa parecia gritar mais alto que qualquer escândalo. Fernanda, com sua calma de quem já enfrentou tempestades, guardou o celular no bolso e começou a montar o quebra-cabeça que mudaria sua vida. Aos 38 anos, Fernanda era o tipo de mulher que inspirava respeito sem precisar erguer a voz. Advogada especializada em direito empresarial, tinha construído uma carreira sólida em São Paulo, onde o ritmo frenético da cidade parecia dançar ao compasso de sua determinação. Era alta, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves até os ombros, e olhos que pareciam enxergar além do que as pessoas mostravam. Não era de ostentar, mas havia uma elegância natural em seus gestos, no jeito como escolhia as palavras ou segurava uma taça de vinho. Casada com Rafael desde os 28, ela acreditava que o amor deles era uma construção paciente, feita de detalhes, as manhãs de sábado tomando café na varanda, as viagens improvisadas para o litoral, as conversas longas sobre o futuro. Mas naquela noite, enquanto a cidade pulsava lá fora, Fernanda percebeu que o futuro que imaginava talvez nunca tivesse existido. Rafael, aos 45 anos, era o tipo de homem que parecia saído de um roteiro previsível, mas ainda assim cativante. Charmoso, com cabelo grisalho nas têmporas e um sorriso que desarmava desconfianças, ele era sócio de uma empresa de consultoria financeira. Tinha aquele jeito de falar com convicção, de fazer qualquer um se sentir especial em sua presença. Fernanda sempre admirou sua ambição, sua habilidade de navegar por salas de reunião e jantares de negócios com a mesma desenvoltura. Mas, nos últimos meses, algo mudou. Ele estava mais distante, com desculpas que pareciam ensaiadas, reuniões que se estendiam até tarde, viagens de trabalho que surgiam do nada, silêncios que ele preenchia com sorrisos forçados. Fernanda, com sua mente afiada, notava as inconsistências, mas preferia acreditar que era apenas o peso da rotina, até aquela mensagem. Na manhã seguinte, enquanto Rafael tomava banho, Fernanda abriu o laptop dele. Não foi um ato impulsivo, mas calculado. Ela não era de se deixar levar por emoções cruas, precisava de fatos. Com a precisão de quem analisa contratos complexos, acessou o e-mail dele usando uma senha que ele, confiante demais, nunca mudara. Lá estavam as provas, mensagens trocadas com uma mulher chamada Bianca, 27 anos, assistente de marketing, em uma empresa parceira da dele. As conversas eram um misto de flerte descarado e promessas vagas. Você é minha fuga desse mundo cinza, ele escreveu em uma delas. Fernanda leu cada linha com o coração apertado, mas o rosto impassível. Não havia espaço para lágrimas. Havia trabalho a fazer. Bianca, pelo que Fernanda descobriu, era o oposto dela em quase tudo. Jovem, impulsiva, com fotos nas redes sociais cheias de filtros e poses ensaiadas. Tinha cabelos loiros tingidos, unhas longas e uma risada que, segundo Rafael, iluminava o dia. Fernanda não sentiu raiva dela, mas uma curiosidade fria. Quem era essa mulher que ocupava o espaço que ela pensava ser seu? Nos dias seguintes, Fernanda mergulhou em uma investigação silenciosa. Rastros digitais eram sua especialidade. Contratos, afinal, também exigiam atenção aos detalhes.
Descobriu reservas de hotel em nome de Rafael, extratos de cartão com jantares caros em restaurantes que ela nunca visitou, até uma joia comprada em uma boutique que ele jamais mencionara. Cada peça do quebra-cabeça era um golpe, mas também uma arma. Enquanto isso, Fernanda mantinha a fachada de esposa dedicada. Preparava o café da manhã, perguntava sobre o dia dele, sorria quando ele contava histórias vagas sobre o trabalho. Rafael, cego pela própria arrogância, não percebia o brilho diferente nos olhos dela, um misto de determinação e desprezo contido. Ela sabia que confrontá-lo de imediato seria ceder ao roteiro que ele esperava. Uma esposa traída, histérica, implorando explicações. Não. Fernanda queria algo maior, algo que o fizesse sentir o peso de suas escolhas sem que ela precisasse erguer a voz. A vingança, ela decidiu, seria uma obra de arte. O plano começou a tomar forma numa tarde de quinta-feira, enquanto ela tomava um cappuccino em uma cafeteria nos Jardins. Fernanda sempre encontrava clareza em momentos assim, com o aroma de café e o burburinho suave ao fundo. Pensou no restaurante que Rafael mencionava nas mensagens com Bianca, o nosso lugar. Era o La Tambouille, um dos mais sofisticados de São Paulo, onde casais exibiam seus amores e executivos fechavam negócios. Fernanda conhecia o lugar. Já haviam comemorado aniversários de casamento ali. A ironia a fez sorrir. Seria perfeito. Ela marcou um jantar com suas amigas mais próximas, Clara, Mariana e Sofia, mulheres que, como ela, sabiam o valor da lealdade e da força. O grupo era barulhento, divertido, mas também perspicaz. Elas seriam suas testemunhas, sem nem saber. Na semana seguinte, Fernanda contratou um detetive particular. Não era algo que ela imaginava fazer. Mas a eficiência do homem, um carioca discreto chamado Eduardo, a surpreendeu. Ele trouxe fotos de Rafael e Bianca no La Tambouille, de mãos dadas, rindo como se o mundo pertencesse a eles. As imagens doíam, mas também alimentavam sua determinação. Eduardo conseguiu mais. Áudios de conversas captados em um descuido de Rafael, onde ele prometia a Bianca um futuro juntos, assim que resolvesse as coisas com Fernanda. A audácia dele era quase cômica, mas Fernanda não riu. Guardou tudo em uma pasta no computador, intitulada apenas Provas. O jantar estava marcado para sexta-feira. Fernanda escolheu um vestido vermelho, justo o suficiente para destacar sua silhueta, mas elegante como ela sempre fora. O vermelho, ela sabia, era a cor da ousadia, mas também do poder. Maquiou-se com cuidado, destacando os olhos com delineador e um batom discreto. Quando se olhou no espelho, viu não apenas a mulher que Rafael traíra, mas a mulher que ele nunca merecera. Clara, Mariana e Sofia chegaram ao La Tambouille em um clima de celebração. Era, afinal, uma noite de encontro das meninas. Fernanda não contou nada sobre o plano, mas deixou que o universo cuidasse do resto. Quando Rafael e Bianca entraram no restaurante, o ar pareceu mudar. Fernanda os viu pelo canto do olho, sentados a poucas mesas de distância. Ele estava impecável, como sempre, com um blazer azul marinho e um sorriso que escondia segredos. Bianca, com um vestido curto e salto alto, parecia uma versão mais jovem do que Rafael talvez desejasse que Fernanda fosse. As amigas de Fernanda notaram a presença do casal, mas não disseram nada. O instinto delas captava que algo estava em jogo. Fernanda, com uma calma que beirava o sobrenatural, continuou a conversa, rindo das histórias de Sofia sobre um chefe insuportável. O garçom trouxe a sobremesa, e foi então que Fernanda agiu. Com um gesto sutil, pediu que ele entregasse um envelope a Rafael. Dentro havia uma única folha, uma cópia da reserva de hotel mais recente, com os nomes dele e de Bianca, e uma nota escrita à mão por Fernanda. Aproveite o jantar. Eu sei de tudo. O garçom, treinado para a discrição, cumpriu o pedido sem hesitar.
Quando Rafael abriu o envelope, seu rosto perdeu a cor. Ele olhou ao redor, procurando os olhos de Fernanda, e os encontrou. Ela ergueu a taça de vinho, brindando à distância, com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Bianca, confusa, perguntou o que era. Rafael gaguejou, tentando inventar uma desculpa, mas o peso da verdade já o sufocava. As amigas de Fernanda, agora entendendo o que acontecia, seguraram o riso, mas seus olhares eram de pura admiração. Fernanda se levantou, caminhando até a mesa deles, com a graça de quem controla o palco. Rafael, Bianca, boa noite, disse, a voz firme, mas sem veneno. Espero que estejam aproveitando, afinal, momentos como este são raros, não é? Ela não deu espaço para respostas. Virou-se e voltou à sua mesa, deixando o casal em um silêncio constrangedor. Naquela noite, enquanto São Paulo brilhava lá fora, Fernanda sentiu algo novo, liberdade. Não era o fim da dor, mas o começo de algo maior. Ela sabia que Rafael tentaria se explicar, que talvez implorasse perdão, mas isso não importava. O jogo havia mudado, e ela era a autora da nova história. A noite no Latambuilha parecia suspensa, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir ao desenrolar daquele instante. Fernanda voltou à sua mesa com a serenidade de quem acabara de mover uma peça decisiva no xadrez. O burburinho do restaurante, com seus tilintar de taças e risadas abafadas, não a alcançava. Clara, Mariana e Sofia a encaravam com uma mistura de espanto e reverência, mas nenhuma delas ousou perguntar o que havia acontecido. Não era necessário. O olhar de Fernanda, calmo mas incendiário, dizia tudo. Ela tomou um gole de vinho, o sabor encorpado do tinto argentino dançando em sua língua, e deixou que o momento se assentasse. Rafael e Bianca, a poucas mesas dali, estavam presos em um silêncio que parecia engoli-los vivos. Rafael, com o envelope ainda nas mãos, tentava recompor a fachada de homem no controle. Seus olhos, porém, traíam o pânico. Ele sabia que Fernanda não era de blefes. A nota, escrita com a caligrafia elegante dela, era uma granada sem pino, e ele não tinha ideia de quando explodiria. Bianca, alheia à gravidade do que segurava, franzia a testa, exigindo explicações com aquele tom de quem se sente dona da situação. "O que é isso, Rafa? Quem é ela?" A voz dela, aguda e impaciente, cortava o ar, atraindo olhares curiosos de mesas próximas. Rafael murmurou algo inaudível, tentando acalmá-la, mas suas mãos tremiam ao dobrar a folha e guardá-la no bolso. Ele não olhou novamente para Fernanda, mas sentia o peso do olhar dela como uma sombra. Fernanda, enquanto isso, conversava com as amigas como se nada tivesse acontecido. Ria de uma história de Mariana sobre um cliente excêntrico, fazia perguntas, gesticulava com a naturalidade de quem dominava o ambiente. Mas por dentro, sua mente trabalhava a mil. O movimento no restaurante havia sido apenas o primeiro ato. Ela sabia que Rafael, com seu ego inflado, tentaria contornar a situação. Talvez com uma ligação no dia seguinte, uma explicação ensaiada, ou até uma tentativa de virar o jogo contra ela. Ele sempre fora assim, manipulador, convencido de que podia reescrever a realidade com charme e palavras bem colocadas. Mas Fernanda não era mais a mulher que ele conhecera 10 anos atrás, disposta a ignorar pequenas falhas em nome do amor. Ela havia mudado, e ele estava prestes a descobrir o quanto. Naquela noite, quando voltou para casa, Fernanda não dormiu. Sentada na poltrona da sala, com uma xícara de chá de camomila que esfriava intocada, ela revisava cada detalhe do plano. O detetive Eduardo havia sido uma peça-chave, mas o próximo passo exigia ainda mais ousadia. Durante sua investigação, Fernanda descobrira que Bianca, além de amante de Rafael, estava desesperada por uma promoção na empresa onde trabalhava.
A jovem, ambiciosa, mas ingênua, mencionava isso em mensagens para ele, pedindo contatos, oportunidades, qualquer coisa que a tirasse do cargo de assistente. Fernanda viu ali uma oportunidade. Por meio de uma amiga que trabalhava em uma empresa de eventos, ela conseguiu que Bianca fosse contratada para um projeto freelancer, um trabalho temporário, mas bem remunerado, que a jovem jamais suspeitaria estar ligado à mulher que seu amante traía. A ideia era tão brilhante quanto arriscada. Fernanda não queria apenas expor Rafael. Queria que ele e Bianca sentissem o peso de suas escolhas em cada detalhe. O projeto de eventos era, na verdade, uma armadilha cuidadosamente orquestrada. Fernanda, com sua influência discreta no meio empresarial, garantiu que o trabalho envolvesse uma série de reuniões com clientes importantes, incluindo um jantar de gala onde ela mesma estaria presente. Bianca, sem saber, trabalharia sob as ordens indiretas de Fernanda, e Rafael, inevitavelmente, seria arrastado para o mesmo evento, já que sua empresa de consultoria era uma das patrocinadoras. A ironia era deliciosa. Os dois estariam no mesmo espaço, sob o olhar atento de Fernanda, sem que percebessem que ela era a arquiteta de tudo. Nos dias seguintes, Rafael tentou, como ela previra, retomar o controle. Na manhã de sábado, enquanto Fernanda lia um relatório no escritório, ele entrou com um buquê de rosas brancas, seu rosto uma máscara de arrependimento. "Precisamos conversar, Nanda", disse, usando o apelido que outrora a fazia sorrir. Ela ergueu os olhos do laptop, o rosto neutro, e gesticulou para que ele se sentasse. Rafael começou com um discurso ensaiado. Estava sobrecarregado, confuso. Cometeu um erro. Não mencionou Bianca diretamente, mas falou de pressões do trabalho e momentos de fraqueza. Fernanda ouviu em silêncio, as mãos cruzadas sobre a mesa, o coração batendo firme. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Você acha que flores consertam mentiras, Rafael?" A pergunta, dita com uma calma gélida, o fez engolir em seco. Ela não o confrontou com as provas. Não ainda. Queria que ele se afundasse mais, que acreditasse que ainda tinha uma chance de manipulá-la. Nos dias que se seguiram, Rafael redobrou os esforços para parecer o marido perfeito. Chegava cedo em casa, sugeria jantares, enviava mensagens carinhosas. Fernanda aceitava gentilezas com um sorriso educado, mas distante. Cada gesto dele era uma confirmação de sua superficialidade, de como ele subestimava a mulher com quem dividira uma década. Enquanto isso, ela avançava com o plano. Por meio de Eduardo, soube que Bianca estava eufórica com o novo trabalho, postando stories no Instagram sobre grandes oportunidades e novos desafios. Fernanda via tudo, anônima, como uma espectadora de um teatro que ela mesma dirigia. A semana do jantar de gala chegou e Fernanda se preparou com a precisão de uma estrategista. Escolheu um vestido longo, azul escuro, que abraçava suas curvas e refletia a luz como o mar à noite. O cabelo solto caía em ondas perfeitas e os brincos de pérola davam um toque de sofisticação clássica. Ela sabia que precisava estar impecável, não por vaidade, mas porque a noite seria um palco. O evento, realizado no hotel Tivoli Mofarrege, reunia empresários, políticos e figuras da alta sociedade paulistana. Fernanda, como convidada de honra, teria um lugar de destaque. Bianca, por outro lado, estaria nos bastidores, coordenando detalhes logísticos, enquanto Rafael, representando sua empresa, circularia entre os convidados, alheio ao que o aguardava. Quando Fernanda chegou ao salão, o ambiente pulsava com música suave e conversas animadas. Ela cumprimentou conhecidos, trocou sorrisos, respondeu a elogios com sua habitual graça, mas seus olhos buscavam Rafael e Bianca. Ele estava perto do bar, conversando com um grupo de executivos, o sorriso confiante de sempre. Bianca, mais ao fundo,
checava uma prancheta, visivelmente nervosa com a responsabilidade do evento. Fernanda esperou o momento certo. Durante o discurso de abertura, quando todos os olhares estavam voltados para o palco, ela pediu a um dos organizadores que entregasse um segundo envelope a Rafael. Desta vez, o conteúdo era mais devastador. Cópias das mensagens trocadas com Bianca, incluindo as promessas de um futuro juntos, e uma foto dos dois no Latambui, captada por Eduardo. Rafael recebeu o envelope no meio do discurso e Fernanda, do palco, observou sua reação. Ele abriu o pacote com discrição, mas o choque foi imediato. Seus olhos correram pelo salão, procurando-a, e quando a encontrou, ela estava sorrindo, não para ele, mas para a plateia, como se nada pudesse abalá-la. O discurso terminou e o salão explodiu em aplausos. Fernanda desceu do palco e caminhou diretamente até Rafael, que agora estava sozinho, o envelope amassado nas mãos. "Você parece pálido", ela disse, a voz baixa, mas firme. "Algo errado?" Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. Bianca, que se aproximara, percebeu a tensão e perguntou o que estava acontecendo. Fernanda virou-se para ela, o olhar penetrante. "Pergunte a ele, Bianca. Ele sabe." Sem esperar resposta, Fernanda se afastou, deixando os dois em um vácuo de constrangimento. O restante da noite foi um borrão para Rafael e Bianca, mas para Fernanda foi uma vitória silenciosa. Ela dançou com um velho amigo, riu com colegas, brindou com champanhe. Cada gesto era uma afirmação de sua força, de sua capacidade de se reerguer sem se curvar à dor. Quando voltou para casa, sozinha, olhou-se no espelho e viu uma mulher que não precisava de Rafael, nem de vingança, para ser inteira. Mas a história ainda não havia acabado. Ela sabia que o próximo passo seria sobre ela, sobre o futuro que construiria sem o peso das mentiras. O salão do Tivoli Mofarrege ainda ecoava com o tilintar de taças e risadas contidas quando Fernanda se afastou de Rafael e Bianca, deixando para trás um vazio que parecia sugar o ar ao redor deles. Ela caminhava com a leveza de quem acabara de se livrar de um fardo antigo, o vestido azul escuro, ondulando como um mar sereno, enquanto os olhares curiosos dos convidados a seguiam. Não era apenas sua beleza que atraía a atenção, mas a aura de alguém que dominava o próprio destino. Rafael, paralisado, segurava o envelope como se fosse uma sentença de morte, enquanto Bianca, com o rosto vermelho de confusão e raiva, exigia respostas que ele não tinha coragem de dar. Fernanda, no entanto, não olhou para trás. Ela sabia que o impacto daquele momento reverberaria por dias, talvez semanas, e que cada peça do plano ainda precisava se encaixar com precisão. Naquela noite, enquanto São Paulo brilhava sob um céu sem estrelas, Fernanda voltou para casa sozinha, mas não solitária. O apartamento, que outrora dividira com Rafael, parecia diferente agora. Não mais um palco de memórias traiçoeiras, mas um espaço que ela estava pronta para reclamar. Sentada no sofá, com uma taça de vinho branco gelado na mão, ela permitiu-se um raro momento de vulnerabilidade. Não havia lágrimas, mas um aperto no peito, uma saudade do que poderia ter sido se Rafael tivesse sido o homem que prometera ser. Fernanda não era de se perder em esse, mas naquela noite, com a cidade pulsando lá fora, ela se permitiu sentir a dor antes de guardá-la novamente. A dor, ela sabia, era um lembrete de sua humanidade, mas não definiria seu futuro. Os dias seguintes foram uma dança delicada entre a rotina e a estratégia. Fernanda voltou ao trabalho com a mesma dedicação de sempre, revisando contratos, liderando reuniões, aconselhando clientes com sua inteligência afiada. No escritório, ninguém suspeitava da tempestade que ela enfrentava em silêncio. Seus colegas a viam como a mesma Fernanda de sempre, elegante, precisa, com um humor sutil que desarmava até os clientes mais difíceis.
Mas nos intervalos, quando tomava um café na copa ou respondia mensagens no celular, ela continuava a mover as peças do tabuleiro. Rafael, previsivelmente, tentou contatá-la. Ligava, enviava mensagens longas, alternando entre pedidos de desculpas e tentativas de justificar o injustificável. Foi um erro, Nanda. Eu te amo. Podemos consertar isso. Ela lia tudo, mas não respondia. O silêncio, ela sabia, era mais poderoso que qualquer palavra. Enquanto isso, Bianca enfrentava sua própria tormenta. Fernanda, com a ajuda de sua amiga no ramo de eventos, garantiu que o projeto freelancer de Bianca se tornasse um teste de fogo. O trabalho, que inicialmente parecia uma oportunidade dos sonhos, revelou-se um desafio exaustivo, com prazos apertados, clientes exigentes e detalhes que testavam a paciência da jovem. Bianca, que sonhava com glamour e ascensão rápida, via-se presa em tarefas operacionais, sem saber que cada e-mail que recebia, cada instrução que seguia, passava pelo crivo indireto de Fernanda. A advogada não sentia prazer em humilhar a jovem, mas via nisso uma lição. Bianca precisava entender que o mundo não girava em torno de suas ilusões românticas ou de promessas vazias de homens como Rafael. O próximo golpe de Fernanda foi planejado com a meticulosidade de um julgamento. Ela sabia que Rafael, apesar do constrangimento no jantar de gala, ainda tentava manter as aparências. Ele continuava a frequentar eventos sociais, a postar fotos sorridentes nas redes, a agir como se nada pudesse abalá-lo. Fernanda, porém, tinha uma carta na manga, uma gravação que Eduardo, o detetive, conseguira meses antes. Era uma conversa de Rafael com um amigo, captada em um bar, onde ele falava com desprezo sobre Fernanda. Ela é perfeita demais, sabe? Às vezes cansa. Bianca é mais leve, mais divertida. As palavras ditas com uma risada arrogante eram um retrato cruel de sua superficialidade. Fernanda guardara o áudio como uma relíquia, esperando o momento certo para usá-lo. A oportunidade surgiu em um evento corporativo, uma premiação do setor financeiro, onde Rafael seria homenageado por sua contribuição ao mercado. Fernanda, como advogada de uma das empresas patrocinadoras, também estaria presente. O evento, realizado no Teatro Municipal, era o tipo de ocasião que São Paulo abraçava com fervor. Ternos impecáveis, vestidos de gala, discursos pomposos. Fernanda chegou sozinha, num vestido preto que parecia absorver a luz, com um decote sutil e uma fenda que revelava justeza. Seu cabelo, preso em um coque baixo, destacava os brincos de diamante que ela mesma comprara anos antes, um presente para si mesma após fechar um caso importante. Ela não precisava de Rafael para brilhar, e naquela noite todos perceberiam isso. Durante o coquetel inicial, Fernanda circulou com graça, trocando cumprimentos, rindo de piadas, mas sempre atenta. Rafael estava lá, acompanhado de colegas de trabalho, mas sem Bianca. Uma escolha calculada, ela imaginava, para evitar mais escândalos. Ele a viu, é claro, e tentou sustentar o olhar, mas havia algo quebrado em sua postura, uma rachadura na armadura que ele usava com tanto orgulho. Fernanda, por sua vez, parecia intocável. Quando o cerimonialista anunciou o início da premiação, ela se posicionou estrategicamente perto do palco, sabendo que Rafael subiria para receber seu troféu. O momento chegou e Rafael, com seu sorriso ensaiado, começou um discurso sobre liderança e inovação. A plateia aplaudia, mas Fernanda sabia que era a hora. Ela havia combinado com um amigo do setor de audiovisual que trabalhava no evento para inserir um vídeo surpresa em homenagem aos premiados. O que ninguém esperava era que, no meio das imagens de Rafael em reuniões e eventos, o áudio começasse a tocar. A voz dele, clara e inconfundível, ecoou pelo teatro. Ela é perfeita demais, sabe? Às vezes cansa.
A frase, seguida de sua risada, caiu como um trovão. A plateia, confusa, murmurava. Rafael congelou no palco, o microfone ainda na mão, enquanto o áudio continuava, mencionando Bianca e sua leveza. O vídeo terminou abruptamente, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Fernanda, sentada na primeira fila, não precisava fazer nada. O olhar de Rafael encontrou o dela, e pela primeira vez ela viu medo genuíno em seus olhos. Ele tentou improvisar, gaguejando algo sobre mal-entendidos, mas a plateia já cochichava, os celulares já gravavam, e a reputação que ele construíra com tanto cuidado desmoronava em tempo real. Fernanda apenas cruzou as pernas, o rosto sereno, como se assistisse a um espetáculo que não a surpreendia. Quando Rafael desceu do palco, humilhado, ela já não estava mais lá. Havia saído discretamente, deixando que o caos falasse por si. Nos dias que se seguiram, a notícia correu. Amigos em comum enviavam mensagens a Fernanda chocados, perguntando se ela estava bem. Ela respondia com educação, mas sem entrar em detalhes. Não precisava. O mundo que Rafael construíra com mentiras estava em ruínas, e ela, longe de se vangloriar, sentia apenas alívio. Bianca, por sua vez, descobriu da pior forma que o futuro prometido por Rafael era uma fantasia. O projeto freelancer terminou, e ela, sem a promoção que esperava, voltou à sua rotina, agora com o peso de ser a outra em um escândalo público. Fernanda, enquanto isso, começava a redescobrir a si mesma. Inscreveu-se em um curso de fotografia, algo que sempre quisera fazer, mas que Rafael desencorajara, dizendo que era perda de tempo. Passava as manhãs de domingo no Parque Ibirapuera, capturando a luz entre as árvores, o sorriso de estranhos, a vida que pulsava sem pedir permissão. Convidava Clara, Mariana e Sofia para jantares em casa, onde riam até tarde, compartilhando histórias e sonhos. Pela primeira vez em anos, Fernanda sentia que o tempo pertencia a ela, não a um casamento que exigia mais do que oferecia. Um dia, enquanto organizava o apartamento, encontrou uma foto antiga dela e Rafael, tirada em uma viagem a Paraty. Eles sorriam abraçados com o mar ao fundo. Fernanda olhou a imagem por um longo instante, mas não sentiu raiva, nem saudade. Apenas guardou a foto em uma caixa, junto com outras lembranças que não precisava carregar. O futuro, ela sabia, estava à sua frente, e ela o escreveria com a mesma coragem que usara para desmascarar o passado. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do apartamento de Fernanda, desenhando listras douradas no chão de madeira. Ela segurava a caixa onde guardara a foto de Paraty, agora fechada e colocada no fundo do armário, como um capítulo que não precisava ser relido. O silêncio da casa era diferente agora, não mais opressivo, mas acolhedor, como se o espaço tivesse se ajustado à sua nova energia. Fernanda, aos 38 anos, sentia-se no limiar de algo maior, um renascimento que não dependia de aplausos ou validação externa. A exposição de Rafael no Teatro Municipal fora o ápice de sua vingança, mas a verdadeira vitória, ela começava a entender, estava no que vinha depois. A reconstrução de si mesma, tijolo por tijolo, sem o peso de um casamento que a diminuíra. Nas semanas que se seguiram, São Paulo parecia conspirar a seu favor. O céu, muitas vezes cinza e apressado, dava lugar a manhãs claras, e Fernanda encontrava prazer nas pequenas coisas. O aroma do café que preparava sem pressa, as caminhadas pelo bairro, onde cumprimentava vizinhos com um sorriso que não precisava ser forçado. Sua rotina no escritório continuava intensa, mas ela a encarava com uma leveza nova. Os colegas notavam algo diferente, um brilho nos olhos, uma confiança que ia além da competência profissional. Fernanda não contava a ninguém sobre Rafael, exceto as amigas mais próximas, e mesmo com elas, falava pouco. Não era preciso.
Clara, Mariana e Sofia, que testemunharam os momentos cruciais no Latambule e no jantar de gala, entendiam o que ela havia conquistado, e sua admiração por ela crescia em silêncio. Rafael, por outro lado, enfrentava as consequências de suas escolhas. O escândalo no Teatro Municipal se espalhara como fogo em mato seco. A gravação, que alguém na plateia postara nas redes sociais, tornou-se viral entre os círculos corporativos de São Paulo. A reputação de Rafael, cuidadosamente construída ao longo de anos, desmoronava sob o peso de sua própria voz. Clientes importantes começaram a se afastar, reuniões foram canceladas e até seus colegas de empresa, antes tão leais, mantinham distância. Ele tentou contatar Fernanda várias vezes, deixando mensagens de voz que variavam entre súplicas e acusações. Você não precisava me destruir assim, Nanda. Isso foi cruel. Ela ouvia as mensagens, mas não respondia. A crueldade, ela pensava, não estava no que fizera, mas nas mentiras que ele sustentara por tanto tempo. Bianca, enquanto isso, desaparecera do radar. Fernanda soube, por meio de sua amiga no ramo de eventos, que a jovem pedira demissão da empresa onde trabalhava, humilhada pelo escândalo e pela percepção de que Rafael nunca cumpriria suas promessas. Parte de Fernanda sentia uma pontada de empatia por Bianca, não por sua traição, mas pela ingenuidade de quem acredita em homens como Rafael. Ainda assim, ela não se permitia romantizar a situação. Bianca fizera suas escolhas, e o mundo, como Fernanda bem sabia, não era gentil com quem ignorava as consequências. A advogada, no entanto, não queria mais gastar energia com o passado. Sua mente, sempre tão analítica, agora se voltava para o futuro. O curso de fotografia, que começara como uma distração, tornou-se uma paixão. Nas aulas, realizadas em um estúdio no centro da cidade, ela aprendia a capturar a beleza nos detalhes. A textura de uma pétala, a sombra de um prédio contra o céu, o olhar de um estranho que contava uma história sem palavras. O professor, um homem de meia idade chamado Gustavo, elogiava sua sensibilidade. Você vê o que os outros ignoram, Fernanda. Isso é raro. Ela sorria, agradecendo, mas por dentro pensava: eu sempre vi. Só precisava lembrar como. Gustavo era diferente dos homens que Fernanda conhecia no meio corporativo. Não tinha o charme polido de Rafael, nem a arrogância de quem se acha dono do mundo. Era quieto, com rugas que denunciavam uma vida cheia de histórias, e um jeito de falar que misturava poesia e pragmatismo. Ele a convidava para tomar café após as aulas, e ela aceitava, não por interesse romântico, mas porque gostava da companhia de alguém que parecia genuíno. As conversas com ele eram como as fotos que ela tirava, simples, mas cheias de camadas. Fernanda não estava pronta para um novo amor, e Gustavo parecia respeitar isso, sem forçar nada além de uma amizade que crescia naturalmente. Enquanto isso, Fernanda começou a transformar o apartamento em um reflexo de sua nova fase. Contratou uma decoradora para mudar as cores das paredes, trocando os tons neutros que Rafael preferia por azuis profundos e terracotas quentes. Comprou plantas, samambaias, jiboias, um vaso de lavanda que perfumava a sala. O espaço, que antes parecia um cenário de um casamento em declínio, agora era dela, um santuário onde podia ser quem quisesse. Às vezes, à noite, ela se sentava na varanda com um livro e uma taça de vinho, ouvindo o som distante da cidade. São Paulo, com seu caos e sua beleza, parecia sussurrar que ela estava no caminho certo. Mas a história com Rafael ainda não estava completamente encerrada. Fernanda sabia que ele tentaria um último movimento, uma tentativa desesperada de salvar o que restava de sua imagem. Ela estava preparada. Durante sua investigação inicial, com a ajuda de Eduardo, ela descobrira algo que guardara como um trunfo final.
Rafael usara fundos da empresa para pagar despesas pessoais, incluindo presentes para Bianca e viagens que disfarçava como negócios. As provas, extratos bancários, e-mails, recibos, estavam organizadas em uma pasta que Fernanda mantinha em um cofre no escritório. Ela não pretendia usá-las, a menos que fosse necessário, mas Rafael, com sua insistência em não aceitar a derrota, estava testando sua paciência. O confronto final veio em uma tarde de sexta-feira, quando Fernanda recebeu uma ligação de Rafael pedindo para encontrá-la. "É importante, Nanda. Por favor." A voz dele tremia, e ela, curiosa para ver até onde ele iria, concordou. Marcou o encontro em uma cafeteria no Itaim Bibi, um lugar neutro, onde o burburinho dos clientes garantiria que a conversa não descambasse para o drama. Quando chegou, vestindo um blazer cinza e uma saia lápis que exalava profissionalismo, encontrou Rafael já à mesa, com olheiras profundas e o cabelo grisalho mais desleixado que de costume. Ele se levantou ao vê-la, mas ela apenas acenou, sentando-se com a postura de quem controla o ambiente. "Nanda, eu sei que errei," ele começou, as mãos inquietas sobre a mesa. "Mas o que você fez? Aquilo no teatro destruiu minha vida." Fernanda o observava, o rosto impassível, deixando que ele se afundasse em suas próprias palavras. Ele continuou, falando de sua carreira, de como estava sendo injustiçado, de como ainda a amava. Era um discurso patético, e ela quase sentiu pena. Quase. Quando ele terminou, ela se inclinou ligeiramente, os olhos fixos nos dele. "Rafael, você não perdeu sua vida por causa do que eu fiz. Você a perdeu no momento em que escolheu mentir. Eu apenas mostrei ao mundo quem você é." Ele tentou argumentar, mas Fernanda o interrompeu, tirando do bolso um pendrive. "Aqui está tudo," disse, a voz calma, mas cortante. "Seus gastos irregulares, os recibos, os e-mails. Se eu quiser, sua empresa abre uma auditoria amanhã. Mas eu não quero isso. Quero que você saia da minha vida de uma vez." Rafael empalideceu, as mãos tremendo ao pegar o pendrive. Ele sabia que ela não blefava. Sem dizer mais nada, Fernanda se levantou, pagou a conta, um gesto final de independência, e saiu, deixando-o sozinho com o peso de suas escolhas. Naquela noite, enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera, com a câmera pendurada no pescoço, Fernanda sentiu uma leveza que não experimentava havia anos. O céu estava alaranjado, e as árvores pareciam dançar com o vento. Ela tirou uma foto de um casal idoso de mãos dadas, sorrindo como se o mundo fosse deles. A imagem, simples mas cheia de vida, a fez sorrir. Ela não precisava de vingança, nem de Rafael, nem de ninguém para ser completa. A liberdade, ela descobriu, era o maior dos troféus, e ela a conquistara com a elegância de quem sabe que o melhor ainda está por vir. O crepúsculo no Parque Ibirapuera envolvia Fernanda como um abraço suave, o céu alaranjado refletindo-se em seus olhos enquanto ela guardava a câmera na bolsa. A foto do casal idoso, com seus sorrisos simples e mãos entrelaçadas, parecia carregar uma promessa silenciosa. A vida, mesmo após suas tempestades, sempre encontra um jeito de florescer. Fernanda caminhava pelo parque com passos leves, o vento brincando com seus cabelos, e pela primeira vez em meses sentia que o peso do passado não a seguia mais. Rafael, com seu pendrive de verdades incômodas, ficara para trás, não apenas na cafeteria, mas em algum canto de sua alma que ela decidira não visitar novamente. A liberdade que conquistara não era apenas a ausência dele, mas a presença plena de si mesma. Uma mulher que, aos 38 anos, redescobria o que significava ser inteira. De volta ao apartamento, Fernanda acendeu a pequena luminária da sala, que projetava uma luz quente sobre as paredes recém-pintadas. O vaso de lavanda exalava um perfume sutil, e ela se sentou no sofá, folheando o caderno onde anotava ideias para suas fotos.
O curso de fotografia, que começara como uma distração, agora era um portal para um mundo que ela mal explorara. Cada clique da câmera era uma afirmação de sua visão, uma maneira de capturar o que sentia sem precisar de palavras. Nos últimos dias, ela começara a postar algumas imagens nas redes sociais, não por vaidade, mas por um desejo tímido de compartilhar sua nova perspectiva. As respostas vinham em forma de elogios de amigos e até de estranhos, que viam nas fotos uma sensibilidade que os tocava. "Você tem um dom, Fernanda", escreveu Clara em um comentário. Ela sorriu, mas pensou: "Não é um dom. É só eu, finalmente me vendo." A rotina de Fernanda, agora livre das sombras de Rafael, ganhava contornos de uma vida que ela moldava com cuidado. No escritório, sua reputação como advogada só crescia. Um caso importante, envolvendo uma disputa contratual entre duas grandes empresas, caiu em suas mãos, e ela mergulhou no trabalho com a precisão de sempre, mas com uma energia renovada. Seus colegas, que antes a viam como uma figura quase intocável, agora percebiam uma acessibilidade nova, um calor humano que ela permitia emergir. Durante uma reunião, quando um cliente elogiou sua habilidade de ver além dos números, ela apenas sorriu, pensando em como essa mesma habilidade a salvara de um casamento que quase a apagou. Fora do trabalho, Fernanda investia em si mesma com uma dedicação quase ritualística. Inscreveu-se em aulas de yoga, não por modismo, mas porque queria reconectar corpo e mente. As manhãs no estúdio, com o som suave de uma música instrumental e o cheiro de incenso, tornaram-se um refúgio. Ela aprendia a respirar fundo, a soltar tensões que nem sabia carregar. A instrutora, uma mulher de pele morena e voz calma chamada Lívia, parecia entender o que Fernanda não dizia. "Você está florescendo", disse Lívia certa vez, após uma aula. Fernanda riu, um pouco envergonhada, mas guardou a frase como um presente. As amigas, Clara, Mariana e Sofia, continuavam sendo seu porto seguro. Os jantares em casa, que antes eram ocasiões para desabafar, agora eram celebrações. Elas riam de histórias do passado, planejavam viagens, talvez um fim de semana em Ilhabela, talvez algo mais ousado, como uma aventura no Nordeste, e brindavam com vinho à força umas das outras. Durante um desses encontros, Mariana, sempre a mais direta, perguntou: "E o Rafa, alguma notícia?" Fernanda tomou um gole de vinho antes de responder, o olhar sereno. "Ele não existe mais para mim, não do jeito que existia." As amigas trocaram olhares, impressionadas com a tranquilidade dela, mas também com a certeza que suas palavras carregavam. Rafael, enquanto isso, afundava em um exílio autoimposto. Após o encontro na cafeteria, ele desaparecera de cena. Fernanda soube, por meio de conhecidos em comum, que ele pedira uma licença da empresa, alegando motivos pessoais. Rumores diziam que ele planejava se mudar para outra cidade, talvez Rio de Janeiro, onde poderia recomeçar sem o peso do escândalo. Ela não sentia prazer na queda dele, mas também não sentia culpa. Cada escolha tem um preço, e Rafael pagava o dele. Bianca, por sua vez, parecia ter seguido em frente, ou pelo menos tentava. Fernanda viu, por acaso, uma postagem dela nas redes sociais anunciando um novo emprego em uma startup. A foto, com um sorriso forçado, sugeria uma jovem que aprendera, da pior forma, que atalhos nem sempre levam ao destino desejado. Enquanto Fernanda se reconstruía, um novo elemento entrou em sua vida, quase sem que ela percebesse. Gustavo, o professor de fotografia, tornou-se uma presença constante, não apenas nas aulas, mas nos pequenos momentos que se acumulavam. Ele a convidava para exposições de arte, sugeria caminhadas fotográficas pela cidade e ela aceitava, atraída pela simplicidade dele. Gustavo tinha 42 anos, era divorciado,
com uma filha adolescente que vivia com a mãe em Campinas. Ele falava dela com um carinho que Fernanda achava genuíno e isso a intrigava. Em um sábado à tarde, enquanto exploravam a Vila Madalena em busca de muros grafitados para fotografar, ele perguntou com uma timidez inesperada: "Você já pensou em expor suas fotos? Tipo, numa galeria?" Fernanda riu, achando a ideia absurda, mas ele insistiu. "Você tem algo especial, Fernanda. Não é só técnica, é alma." A sugestão ficou na cabeça dela. Na semana seguinte, ela começou a organizar um portfólio, selecionando as fotos de que mais gostava. Uma criança correndo no Ibirapuera, a fachada desgastada de um prédio no centro, o reflexo de um semáforo numa poça d'água. O processo era mais do que artístico, era terapêutico. Cada imagem era um pedaço dela, uma prova de que ela podia criar beleza mesmo depois de tudo. Gustavo a ajudou a entrar em contato com uma galeria pequena, mas respeitada, no bairro de Pinheiros. A dona, uma mulher chamada Helena, ficou impressionada com o trabalho de Fernanda e ofereceu um espaço para uma exposição modesta, marcada para dali a 2 meses. Fernanda aceitou, sentindo uma mistura de medo e excitação. Era um passo ousado, mas ela estava pronta para ousar. Enquanto se preparava para a exposição, Fernanda enfrentou um último eco do passado. Uma carta chegou pelo correio, escrita à mão por Rafael. Era longa, cheia de arrependimento, mas também de uma tentativa sutil de culpar Fernanda por sua frieza. Ele dizia que estava se mudando para o Rio, que queria recomeçar do zero e pedia perdão, como se isso pudesse apagar o que fizera. Fernanda leu a carta com a mesma calma com que analisava contratos e então a guardou numa gaveta, sem responder. Não havia nada a dizer. Rafael pertencia a um capítulo que ela fechara, e a energia que ele exigia, mesmo em sua ausência, não tinha mais espaço em sua vida. A exposição, quando chegou, foi um marco. Fernanda escolheu um vestido verde escuro, que parecia capturar a luz como uma floresta à noite, e prendeu o cabelo com um pente de prata que pertencera à mãe. A galeria estava cheia. Amigos, colegas, alunos do curso de fotografia e até alguns clientes que ficaram curiosos ao saber do evento. As fotos, expostas em molduras simples, contavam histórias silenciosas e os visitantes se moviam entre elas com uma reverência inesperada. Clara, Mariana e Sofia estavam lá, orgulhosas, tirando fotos para postar nas redes. Gustavo, com uma camisa social azul e um sorriso discreto, ficou ao lado dela durante o discurso de abertura. "Você fez isso sozinha", ele sussurrou, antes que ela subisse ao pequeno palco. No discurso, Fernanda falou pouco, mas com sinceridade. Agradeceu a todos, mencionou o curso que a ajudara a redescobrir sua voz e terminou com uma frase que veio do coração. "Essas fotos não são só imagens, são pedaços de mim, do que aprendi a ver quando parei de olhar para trás." A plateia aplaudiu e ela sentiu os olhos marejarem não de tristeza, mas de uma alegria profunda. Após o evento, enquanto tomava um vinho com os amigos, Fernanda percebeu que a mulher que entrara no Latambuí meses antes, com um plano de vingança, era apenas uma sombra da mulher que agora ria, livre, no meio de uma galeria cheia de vida. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Fernanda olhou para o céu de São Paulo, onde as estrelas, mesmo tímidas, insistiam em brilhar. Ela não precisava de Rafael, nem de vingança, nem de ninguém para ser completa. A força que a levara a desmascarar um traidor era a mesma que agora a guiava para um futuro que ela escrevia com suas próprias mãos. Uma história onde o final não era uma revanche, mas um começo. Amanhã despontava em São Paulo com uma suavidade que parecia reservada para momentos de recomeço.
Fernanda acordou cedo, antes mesmo do despertador, e ficou alguns instantes na cama, ouvindo o canto distante de um sabiá que insistia em se fazer ouvir acima do ronco da cidade. A luz do sol entrava tímida pelas cortinas, acariciando as samambaias que ela cultivava com tanto cuidado na varanda. Aos 38 anos, Fernanda sentia o peso de uma década de casamento dissolvido, mas também a leveza de quem, após a tempestade, descobre que o céu é mais vasto do que imaginava. A exposição de fotografia, semanas atrás, fora um marco, não apenas pelo sucesso, mas pelo que revelara sobre ela mesma. Uma mulher capaz de transformar dor em arte, traição em força, silêncio em voz. Agora, com o passado devidamente guardado, ela estava pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo que não precisava de vinganças nem de aplausos, apenas de autenticidade. O apartamento, que outrora ecoava as tensões de um casamento em declínio, agora era um reflexo de sua alma renovada. As paredes pintadas de azul profundo e terracota, os vasos de plantas que pareciam respirar junto com ela, o canto da sala, onde guardava sua câmera e seus cadernos. Tudo ali contava a história de uma mulher que escolhera se reinventar. Fernanda preparou o café com a calma de quem não tem pressa, o aroma dos grãos moídos enchendo a cozinha enquanto ela pensava no dia que tinha pela frente. Era sábado, e ela marcara um encontro com Gustavo no centro da cidade, não para uma aula de fotografia, mas para uma caminhada sem destino, uma dessas aventuras que começavam com um café e terminavam com conversas que pareciam não querer acabar. Gustavo, com seu jeito quieto e olhar atento, tornara-se uma presença que ela valorizava, não como uma promessa de amor, mas como um lembrete de que conexões genuínas ainda existiam. Enquanto se arrumava, escolhendo uma blusa leve de linho e uma saia longa que dançava com o vento, Fernanda olhou-se no espelho. Os cabelos castanhos, soltos, emolduravam um rosto que não escondia as linhas sutis dos últimos anos, mas que também carregava uma serenidade conquistada a duras penas. Ela não era mais a mulher que, meses atrás, descobrira uma traição com a frieza de um detetive, nem a que orquestrara uma vingança com a precisão de um mestre de xadrez. Era alguém novo, uma versão de si mesma que abraçava tanto a força quanto a vulnerabilidade, que sabia que a verdadeira vitória não estava em derrotar Rafael, mas em nunca permitir que ele a definisse. Com a bolsa a tiracolo e a câmera pendurada no pescoço, ela saiu, pronta para o que o dia lhe trouxesse. A caminhada com Gustavo começou na Praça da Sé, onde o caos organizado de São Paulo se revelava em toda a sua glória. Vendedores ambulantes gritavam ofertas, casais tiravam selfies em frente à catedral e crianças corriam atrás de pombos com risadas que ecoavam como música. Fernanda e Gustavo caminhavam sem pressa, parando para fotografar detalhes que chamavam sua atenção. O reflexo de um prédio envidraçado, a textura de um cartaz rasgado, o sorriso de um senhor que vendia flores. Ele falava sobre a filha, que acabara de ganhar um concurso de redação na escola, e ela contava sobre um caso no escritório que a desafiara a pensar fora da curva. As conversas fluíam com a naturalidade de quem não precisa impressionar, e Fernanda, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se à vontade para ser apenas ela, sem armaduras. Enquanto passavam pelo Teatro Municipal, Fernanda não pôde evitar um leve aperto no peito. Foi ali, meses antes, que ela entregara a Rafael o golpe final, com a gravação que expusera sua verdadeira face ao mundo. O momento, tão cuidadosamente planejado, parecia agora distante, como se pertencesse a outra vida. Gustavo, percebendo a pausa em seu olhar, perguntou: "Tudo bem?" Ela sorriu, balançando a cabeça. "Tudo ótimo, só lembrando de um dia que já não importa." Ele não insistiu, e ela agradeceu internamente por isso.
Gustavo tinha um jeito de respeitar seus silêncios, de entender que algumas histórias não precisam ser contadas para serem compreendidas. O dia terminou em uma cafeteria na Liberdade, onde eles dividiram um matcha latte e um prato de tempurá. Fernanda riu de uma história que Gustavo contou sobre uma viagem desastrosa ao Japão. E ele elogiou uma foto que ela mostrara, tirada naquela manhã de uma flor de ipê contra o céu cinzento. Você tem um jeito de fazer o comum parecer extraordinário, ele disse, e ela, pela primeira vez, não desviou o elogio. Talvez porque eu aprendi a ver o extraordinário em mim, respondeu, com uma sinceridade que a surpreendeu. Gustavo sorriu, e naquele instante, Fernanda sentiu algo novo, a possibilidade de um futuro que não precisava ser planejado, apenas vivido. De volta ao trabalho na segunda-feira, Fernanda enfrentou a semana com uma energia que contagiava. O caso contratual que liderava chegou a um desfecho favorável, e o cliente, um empresário de porte médio, insistiu em convidá-la para um jantar de agradecimento. Ela recusou com educação, preferindo celebrar com um vinho em casa, sozinha, ouvindo Elis Regina e folheando o portfólio que preparava para uma nova exposição. A galeria em Pinheiros, onde expusera pela primeira vez, agora a convidava para um evento maior, uma coletiva com outros fotógrafos emergentes. Fernanda aceitou, não apenas pela oportunidade, mas porque cada foto que tirava era uma afirmação de sua liberdade, uma prova de que ela podia criar beleza mesmo após a destruição. As amigas, Clara, Mariana e Sofia, continuavam sendo sua âncora. Em um jantar na casa de Clara, regado a caipirinhas e risadas, elas falaram sobre o futuro. Mariana, que planejava abrir seu próprio negócio, perguntou a Fernanda se ela já pensara em transformar a fotografia em algo mais do que um hobby. Você poderia ter uma carreira nisso, sabe? Suas fotos têm alma. Fernanda riu, mas a ideia ficou ecoando. Ela amava o direito, a lógica dos contratos, a adrenalina de uma negociação bem-sucedida. Mas a fotografia era sua voz, uma parte de si que Rafael nunca entendera. Talvez, ela pensou, houvesse espaço para os dois mundos em sua vida. Enquanto os meses passavam, Fernanda notava mudanças sutis em si mesma. As aulas de yoga, que continuavam sendo um ritual matinal, a ajudavam a manter o equilíbrio, mas também a ouvir o próprio corpo, algo que ela negligenciara durante o casamento. Ela começou a correr no Ibirapuera, não por vaidade, mas pelo prazer de sentir o vento no rosto, o coração acelerado, a certeza de que estava viva. Comprava livros de poesia, algo que abandonara na correria dos últimos anos, e lia Drummond e Cecília Meirelles à noite, encontrando neles ecos de sua própria jornada. Cada pequeno ato, uma planta nova, um poema sublinhado, uma corrida ao amanhecer, era um tijolo na construção de uma Fernanda que não precisava provar nada a ninguém. Um dia, enquanto organizava o escritório em casa, ela encontrou um velho diário, escrito na época da faculdade. As páginas amareladas falavam de uma jovem cheia de sonhos. Viajar pelo mundo, abrir seu próprio escritório, talvez até escrever um livro. Fernanda leu as palavras com um misto de saudade e orgulho. Aquela jovem ainda estava ali, mas agora era mais sábia, mais resiliente, mais dona de si. Ela pegou uma caneta e escreveu uma nova página. Hoje eu sou livre, não porque ele se foi, mas porque eu me encontrei. Fechou o diário com um sorriso, sabendo que aquelas palavras eram mais do que um registro, eram um voto. A conexão com Gustavo crescia, mas Fernanda não tinha pressa. Eles continuavam se vendo, ora em exposições, ora em caminhadas, ora em conversas que varavam a noite. Ele a apresentou à filha, uma adolescente tímida chamada Laura, que adorou as fotos de Fernanda e pediu para aprender a usar uma câmera. Fernanda, surpresa com o pedido,
Começou a dar pequenas aulas informais, encantada com a curiosidade da menina. Ver Gustavo como pai, tão paciente e presente, confirmava o que ela já suspeitava. Ele era alguém que valia a pena conhecer, mas ela não precisava dele para ser completa. Se algo acontecesse entre eles, seria um bônus, não uma necessidade. O ano terminou com a nova exposição, que coincidiu com o aniversário de Fernanda. Ela escolheu um vestido vermelho, a cor que usara no Latambui, no início de tudo, mas agora com um significado diferente. Não era mais a cor da ousadia, mas da vida que ela escolhera viver. A galeria estava lotada e suas fotos, retratos da cidade, de pessoas, de momentos efêmeros, contavam uma história de resiliência e beleza. Durante o discurso, ela olhou para a plateia, onde Clara, Mariana, Sofia, Gustavo e até Laura aplaudiam, e sentiu o coração cheio. Essas fotos, disse com a voz firme, são minha maneira de dizer que a vida, mesmo quando nos quebra, nos dá os pedaços para construir algo novo. Naquela noite, enquanto caminhava sozinha para casa, com o céu de São Paulo salpicado de estrelas, Fernanda parou para olhar a cidade que a moldara. Os prédios, as luzes, o pulsar incansável, tudo parecia sussurrar que ela pertencera ali o tempo todo, mesmo quando duvidara de si mesma. Ela não precisava de Rafael, nem de vingança, nem de ninguém para ser inteira. Algumas tempestades, ela agora sabia, não vêm para destruir você, vêm para limpar o caminho. E o caminho à sua frente, vasto e cheio de promessas, era dela para trilhar.